estudantes do IFE Campus Colorado Oeste, dos alunos do terceiro B. Eu me chamo Isabela, Kennedy, Maria Clara, Mariana, Rafaela, Thaís. e com esse vídeo vamos apresentar sobre as propriedades coligativas da matéria de Química da professora Elisete Martins. Fique com o nosso vídeo. Bom, eu, Isabela e a Rafaela agora vamos mostrar um experimento na prática sobre uma propriedade coligativa da química, que é a tanoscopia, que ela basicamente estuda a diminuição de pressão de vapor de um líquido quando se é adicionado um soluto, como sal na água. a tonoscopia ocorre quando adicionamos um soluto não volátil em um solvente. Esse soluto ocupa maior espaço nessa solução, dificultando assim a saída das moléculas, Fazendo com que o processo de evaporação de algum líquido possa ser muito mais lento e também que ocorra a diminuição de pressão de vapor. Foi adicionada a mesma quantidade de água em ponto de ebulição nesses dois copos. Em um, vamos adicionar o sal de cozinha. Vamos dissolver esse sal nessa água. Agora, vamos adicionar o plástico filme nos dois copos. Vamos manter agora os copos em um lugar quente e depois vim aqui para comparar os dois copos. Como podemos ver, o copo que não tinha sal evaporou mais rápido. Então, ele evaporou tão mais rápido que as partículas já voltaram a ser água novamente. Enquanto o que tinha sal demorou mais para evaporar, tanto que você ainda pode ver muito mais as partículas presentes do que no copo que está sem sal. Com isso, conseguimos ver a tonoscopia na prática, onde o recipiente que tinha água e soluto, que foi o sal, demorou mais para evaporar. Com isso, as partículas condensaram todas no plástico filme e depois voltaram a ser água de novo. Agora, para o segundo experimento, vamos falar sobre a ebulioscopia. A ebulioscopia estuda que, quando adicionamos um soluto não volátil em um líquido, ele vai demorar mais para chegar na sua temperatura de ebulição. Ou seja, hoje vamos demonstrar na prática que, adicionando o sal na água, esse sal vai fazer com que essa água demore mais para ferver. Ou seja, essa temperatura de ebulição vai ter que aumentar. Colocamos a mesma quantidade de água nas duas panelas e agora vamos acrescentar o sal em uma delas. Vamos dissolver esse sal. Vamos ligar o fogo, deixar os dois recipientes na mesma temperatura e pelo mesmo tempo e vamos observar qual vai começar a ferver primeiro. Então, como a gente pode ver, a água pura que não tinha sal ferveu mais rápido, enquanto a água com sal demorou mais para ferver. Isso aconteceu porque o soluto dificulta a evaporação da água, fazendo com que ele precise de uma temperatura maior para ferver. Agora falando sobre a osmoscopia. A osmoscopia é o estudo da osmose dentro das propriedades coligativas da química. A osmose é o movimento da água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável. No nosso experimento, a gente vai observar isso na prática com uma cenoura e uva passa. A cenoura será colocada em água com sal, enquanto a uva ficará em água comum. Com esse experimento, a gente pode observar como a água se movimenta entre os meios e muda a aparência dos alimentos, deixando eles mais murchos ou mais inchados. Os materiais utilizados serão uva passa, cenoura, sal de cozinha, água e 2 potes. Para preparar o experimento, inicialmente foi preparada uma solução aquosa saturada de NaCl, dissolvendo o máximo possível de sal em aproximadamente 200 ml de água, sobre aquecimento. Em seguida, foi transferida a solução para o pote e, quando estava fria, marcou-se o nível do volume do líquido. Em seguida, introduziu a cenoura fresca no copo
Em outro copo, colocamos somente água e colocamos a uva passa e marcamos o nível do líquido. Após isso, deixamos os dois sistemas em repouso durante um dia. Após esse um dia, o sistema ficou dessa forma. Dando continuidade aos experimentos sobre os efeitos coligativos, vamos falar da crioscopia. A crioscopia é o estudo do abaixamento do ponto de congelamento de um solvente em uma solução. Quanto maior a concentração da solução, menor o ponto de congelamento. O congelamento é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Isso acontece quando a temperatura baixa e as partículas diminuem a sua agitação, fazendo com que as moléculas se aproximem e interagem pelas forças intermoleculares que são específicas de cada substância. A temperatura de congelamento é o limite onde o líquido vira sólido. Quando dizemos que essa temperatura baixou, significa que teremos que resfriar essa substância a uma temperatura muito mais baixa para que ela possa congelar. Para demonstrar a teoria na prática, vamos fazer o experimento do sorvete. A gente vai precisar de gelo em uma bolsa térmica, mas não precisa ser térmica, pode ser uma sacola normal, sal e os ingredientes do sorvete. A gente vai começar adicionando o sal no gelo. O sal ele é adicionado ao gelo para diminuir o seu ponto de fusão, fazendo com que a mistura do gelo e do sal atinja uma temperatura mais baixa do que o gelo puro, o que cria um ambiente ideal para congelar a mistura do sorvete. Agora a gente vai fazer a mistura dos ingredientes do sorvete. A gente vai adicionar um pouco de leite, colocar leite condensado, mas esses ingredientes são opcionais, pode colocar outros. E creme de leite. Aí a gente vai amarrar a sacola. Quando adicionamos sal ao gelo, o ponto de congelamento da água diminui, fazendo com que o gelo comece a derreter. Mas para que o gelo derreta, ele precisa de uma fonte de energia, como calor. Esse calor é extraído do sorvete, fazendo com que ele perca energia e temperatura. Além disso, a água líquida formada ao redor do recipiente faz com que facilite a troca de calor e que o sorvete congele mais rapidamente. Com essa sequência de experimentos que realizamos sobre propriedades coligativas da química, podemos compreender de forma mais simples os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. E foi esse nosso vídeo. Tchau!